Beleza, tá aqui, ó, Superintendência de Polícia Judiciária, terceiro inciso, e ele tá abaixo aqui na hierarquia, mas tá aqui, ó, Superintendência de Polícia Judiciária. Que aqui a lei, no artigo 22, chama de chefe do Departamento de Polícia Judiciária. Gerente de Administração de Finanças da Polícia Civil, gerência da Administração e Finanças da Polícia Civil, tá aí, você pode ver, beleza. Voltando, gerente de assessoria técnico policial, gerente de correções e disciplina da Polícia Civil e Corregedoria Geral da Polícia da Secretaria de Segurança Pública, gerente de ensino da Polícia Civil e Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública, gerente de operações de inteligência da Polícia Civil e Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Aí o parágrafo único traz um dado importante. Os presidentes ou representantes das entidades de classe das categorias policiais poderão ser convidados, a critério do presidente do Conselho, a assistir em caso de recurso das categorias que representam as reuniões do Conselho Superior de Polícia. Por quê? Vai ser o Conselho Superior de Polícia que vai decidir a vida do policial civil. Então as entidades de classe, né, vão querer estar inteiradas disso e podem, então, estar nas reuniões. O artigo 23, o Conselho Superior de Polícia será presidido por delegado-geral de Polícia Civil e terá por vice-presidente o delegado-geral adjunto. Beleza. Parágrafo 1º. O Conselho Superior de Polícia Civil será presidido pelo delegado... Não, já li isso aí. O parágrafo 2º. O presidente do Conselho ou seu substituto no exercício da presidência terá direito a voto nominal e de qualidade. Artigo 24. O Conselho Superior de Polícia Civil reúne-se ordinariamente uma vez por mês nas terças-feiras, preferencialmente, não exclusivamente, e extraordinariamente por convocação do presidente ou em decorrência de requerimento de 2/3 dos seus membros. Então, quórum de 2/3 para convocação extraordinária. Isso aí você precisa saber. Artigo 25. Para a realização das reuniões será exigido quórum de 2/3 dos membros do Conselho. Então, para realizar a reunião, quórum de 2/3. E a extraordinária também, quórum de 2/3. Artigo 25, parágrafo 1º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros, com respectivo registro em ata, que será aprovado e assinado pelos presentes na sessão em que se der a leitura. Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho serão secretariadas pelo delegado-geral adjunto, que terá como atribuição lavrar as atas e proceder à sua leitura. Parágrafo 3º. Quando o delegado-geral... Importante isso aqui. Quando o delegado-geral adjunto estiver no exercício da presidência, as reuniões do Conselho serão secretariadas pelo conselheiro por ele designado. Artigo 26. O presidente do Conselho, observada a legislação em vigor, poderá estabelecer normas complementares relativas ao funcionamento do colegiado e à ordem dos seus trabalhos. Artigo 27. Para a consecução das suas finalidades, o Conselho deliberará sobre questões administrativas em geral, matéria de segurança e manutenção da ordem pública ou dos assuntos que lhe sejam submetidos por qualquer um de seus membros. Atribuições do presidente. São 8 atribuições do presidente. Dirigir, supervisionar e avaliar as atividades do Conselho, presidir reuniões, convocar reuniões extraordinárias, distribuir processos e matérias entre os conselheiros para exames e relatórios, indicar o nome dos componentes das comissões de promoção, compostas por servidores da Polícia Civil, que serão designados por titular desta, condicionada sua validade e eficácia ao referendo do secretário da Segurança Pública. 6º, dar vista do relatório das matérias divergentes aos membros do Conselho, mediante voto em separado. 7º, encaminhar ao secretário de Segurança Pública e outras autoridades, quando for o caso, a súmula dos votos proferidos em processos examinados pelo Conselho. Então, o Conselho examinou um processo, os votos e as súmulas têm que ser mandados aí para o secretário de Segurança Pública ou para outra autoridade. Convocar servidores da Polícia Civil para prestar esclarecimentos ou informações de assuntos a respeito das quais o Conselho tem que deliberar. Artigo 29. Os membros do Conselho devem, 6 deveres, participar assídua e pontualmente das reuniões, assinar as atas que aprovarem da reunião anterior, relatar a matéria que lhes tenha sido atribuída no prazo determinado pelo presidente e no silêncio deste, no prazo
de que trata o inciso 3º e inciso 21. Então, se o presidente assinar um prazo, vai ser no prazo do presidente, mas se não, 15 dias, como a gente já havia estudado. Discutir e votar a matéria em pauta. Inciso 5º, manter sob sigilo os assuntos tratados pelo Conselho que estejam protegidos pelo inciso 10, artigo 5º da Constituição Federal, aí sobre a vida privada, intimidade, honra, né, direito de imagem das pessoas, porque vai chegar no Conselho é assunto de tudo que é natureza, e pode sim chegar um assunto que beire aí a vida privada de policiais. Apresentar sugestões de interesse da Polícia Civil para apreciação e deliberação do Conselho. Artigo 30. O comparecimento às reuniões do Conselho é o quê? Obrigatório, justificado as ausências que se derem em razão de doença ou por motivo considerado justo. Aí o que acontece? Deve ser comunicado o fato ao presidente até a próxima reunião, ou até que ocorra o fim do impedimento. Artigo 31. Em suas relações externas, o Conselho será presidido pelo seu presidente ou por membro por ele delegado, designado. Então, o que vai acontecer? O presidente do Conselho Superior de Polícia, o delegado-geral, ele pode pedir, ele pode determinar, na verdade, que algum membro compareça em alguma atividade ou em alguma solenidade representando o Conselho Superior de Polícia. Artigo 32. O desempenho da função de membro do Conselho será considerado de relevância na vida funcional do servidor, deverá constar do seu dossiê com mérito de bons serviços prestados à instituição e não será remunerado a qualquer título. Então não ganha dinheiro, ganha muito prestígio, mas não dinheiro. Parágrafo único. A função do membro do Conselho Superior de Polícia Civil só será exercida pelos integrantes da carreira de delegado. Então, aqui nós já estamos vendo, nessa estrutura organizacional, e quando nós vemos os membros do Conselho, os membros são todos delegados. Então, gerente de administração e finanças, delegado. Gerência de assessoramento técnico policial, delegado. Gerência de correção e disciplina, delegado. Gerência de ensino, delegado. Gerência de operações, delegado. Beleza? Então, vamos continuar o nosso estudo. Beleza? Adjuntoria Geral da Polícia Civil, artigo 33. A Adjuntoria Geral, unidade de assessoramento superior, tem por finalidade a assistência geral dos âmbitos estratégico, tático e operacional. Beleza. São atribuições do delegado geral. Então, atribuições do delegado geral, são 9 atribuições. Assessorar e assistir o delegado-geral no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais, dirigir todo o serviço da administração do gabinete do delegado-geral, distribuindo entre seus funcionários o expediente e as demais tarefas que lhes competem, organizar e coordenar a agenda do delegado-geral. Inciso 4, transmitir as ordens, divulgar os despachos do delegado-geral, coordenar a elaboração dos expedientes e das correspondências a serem assinadas e encaminhadas pelo delegado-geral, coordenar e orientar a execução dos trabalhos a cargo do pessoal do gabinete, atender as pessoas que procuram o gabinete, orientando-as e prestando-lhes as informações e esclarecimentos necessários, encaminhando-as, quando for o caso, a audiência com o delegado-geral. Exercer a função de membro do secretário do Conselho Superior de Polícia e substituir o delegado-geral em suas ausências e impedimentos. Ok. A gerência de administração e finanças da Polícia Civil, artigo 35. A gerência de administração e finanças, unidade de assessoramento superior, tem por finalidade a assistência administrativa e financeira no âmbito estratégico, tático e operacional. São atribuições do gerente de finanças, da administração e finanças, um delegado de polícia. Então, a atribuição dele, são 8 atribuições: promover a execução orçamentária e financeira, manter organizado e atualizado os cadastros dos prestadores de serviços e fornecedores, fiscalizar a execução dos contratos a favor da Polícia Civil, promover e executar a administração de materiais, bens e veículos de uso da Polícia Civil, supervisionar a execução dos serviços de secretário-geral, protocolo, expediente, arquivo, inclusive reprografia, promover a guarda e a administração dos objetos e bens apreendidos pela unidade policial. Então, olha só, o escrivão é que vai ser responsável por isso, mas quando o escrivão mandar para a gerência, aí o delegado chefe da gerência de administração e finanças é que vai
promover essa guarda, ou seja, objetos e bens apreendidos pelas unidades policiais, ok? Objetos de crime, armas, objetos materiais de valor, obras de arte caras e tal, e tal, e tal. Então, tudo que foi objeto de crime, quando não for devolvido ao legítimo dono, dentro do procedimento legal que o delegado vai supervisionar, e necessariamente tiver que ficar cautelado, vai ficar primeiro com o escrivão, na delegacia mesmo, e quando for mandado para a gerência, fica aí sob responsabilidade do gerente da administração e finanças. Promover a administração e o controle do pessoal ativo e inativo de pensionistas, referentes aos serviços de assistência social, inclusão e exclusão de pessoal, e responsabilizar-se pela confecção de folha de pagamento pessoal. Exercer também a função de membro do Conselho Superior de Polícia. Artigo 37, assessoria técnico-policial. Assessoria técnico-policial, unidade de assessoramento superior, tem uma finalidade: assistência técnico-científica, doutrinária e técnico-policial, nos âmbitos estratégico, tático e operacional. Então, essa doutrina policial vai ser por essa gerência aí, assessoria técnico-policial. Beleza. Inciso 2º, artigo 38, perdão. São atribuições do gerente de assessoria técnico-policial. Tem 6 atribuições: prestar assessoramento técnico, científico, doutrinário, técnico policial, delegado-geral, organizar e manter o acervo atualizado da legislação e obras científicas e técnicas de interesse da instituição, fazer divulgar os textos legais e doutrinários, bem como de matérias técnico-policiais, mantendo intercâmbio com outros órgãos, realizar estudos e pesquisas em matéria técnico-policial, fazer sugestões objetivando o aprimoramento institucional, exercer a função de membro do Conselho Superior de Polícia, seção 7, o Departamento de Polícia Judiciária. O Departamento de Polícia Judiciária, aqui no artigo 39, ele vai ter aí o Departamento de Polícia Judiciária, unidade de execução estratégica, tem por finalidade coordenação e comando das ações de polícia judiciária e investigações. Artigo 40, são atribuições do chefe do Departamento de Polícia Judiciária, são 7 atribuições, bem rapidinho. Ele supervisiona e coordena o comando e o controle das atividades de polícia judiciária de investigações. Ele também coordena as operações repressivas na capital e no interior do estado, no âmbito da Polícia Civil. Então, o chefe do Departamento de Polícia Judiciária é o cara que vai estar sabendo de tudo. Esse delegado, ele vai saber de tudo que está acontecendo no estado, porque ele tem que se reportar ao adjunto ou mesmo diretamente ao delegado-geral. E ele precisa estar por dentro de tudo, porque ele vai supervisionar e comandar o quê? As atividades de polícia judiciária. Supervisionar, coordenar e controlar as atividades das delegacias especializadas, das delegacias regionais e das delegacias de polícia, na capital e no interior do estado, visando a eficiência dos métodos e dos resultados. 4. Acompanhar todos os trabalhos administrativos de interesse das atividades de polícia judiciária e investigações. Promover e acompanhar, prover o acompanhamento e o desenvolvimento de pesquisas e estudos relacionados às atividades de polícia judiciária e de investigação e análise das tendências da criminalidade, visando a melhoria da qualidade e eficiência na prestação de serviço à população. 6. Propor ao Delegado-Geral de Polícia Civil que avoque excepcional e fundamentadamente, em caso de irregularidade, inquérito policial e outros procedimentos para redistribuição. Então, como esse gerente aqui, o gerente lá do Departamento de Polícia Judiciária, né, esse delegado vai estar a par de tudo, ele vai propor ao delegado-geral. O delegado-geral precisa ser informado. Então ele vai falar: seu delegado-geral, o que acontece? Tem lá na delegacia tal um procedimento que precisa ser avocado, porque tem irregularidade, já foi levantado, o pessoal já investigou e já sabe. Então aí ele vai propor ao delegado-geral de Polícia Civil que avoque com caráter de excepcionalidade, exceção, mas sempre fundamentadamente. Por quê? Porque vai ter um caso de irregularidade, um inquérito policial ou outro procedimento para nova distribuição ou para redistribuição. Exercer a função de membro do Conselho Superior de Polícia. Então ele também está lá toda terça-feira, uma vez por mês, se reunindo com o delegado geral no Conselho Superior de Polícia. Das delegacias regionais de polícia, perdão aí pelo áudio. Aí.
As delegacias regionais de polícia, unidade de execução tática, subordinadas diretamente ao Departamento de Polícia Judiciária, têm dentro dos limites suas circunscrições por finalidade a coordenação e o comando das unidades operativas territoriais. Atribuição aí do delegado regional de polícia. Então, o delegado regional é aquele delegado que ele vai estar afastado. Geralmente os delegados regionais eles estão mais afastados, no caso da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado de Goiás, vai estar afastado de Goiânia. Claro que tem uma regional pela capital, né, por Goiânia, Grande Goiânia, cidades ali perto. Mas os outros regionais vão estar fora da capital. Então, o regional ele aciona, orienta, coordena e fiscaliza as atividades da Delegacia de Polícia Distrital, Municipal e especializadas municipais nas áreas de sua competência. Apresenta mensalmente, anualmente, relatório de suas atividades, bem como dados estatísticos dos trabalhos realizados pelas unidades a eles subordinados e encaminhá-los ao Departamento de Polícia Judiciária para os devidos fins. Gerência de Planejamento Operacional, seção 9, artigo 43. Está acabando, pessoal, acorda. A Gerência de Planejamento Operacional, unidade de execução tática, subordinada diretamente ao Departamento de Polícia Judiciária, tem por finalidade de coordenação de planos e projetos de ações policiais das unidades operativas especializadas. Artigo 44. São atribuições do gerente. São atribuições do gerente de planejamento operacional. Quantas atribuições? 9. Elaborar diretrizes para o planejamento operacional no âmbito da Polícia Civil, respeitando as competências específicas e as regras estabelecidas pelo Sistema de Segurança do Estado de Goiás. Vamos lá. Prestar apoio técnico às unidades operativas da Polícia Civil na elaboração dos planos operacionais setorizados, relatório estatístico de índices criminais e identificação de áreas críticas. Elaborar planos e atividades operacionais que envolvam as diversas unidades operativas da Polícia Civil. Coletar, processar e avaliar dados estatísticos desenvolvendo análise prospectiva criminal no Estado de Goiás. Pesquisar e propor a aquisição de material, equipamento e armamento para o aperfeiçoamento das operações policiais. Então, o gerente de planejamento operacional, ele que vai propor ao delegado-geral a compra de equipamento e armamento e também articula-se com unidades de investigação visando a difusão, troca de informações e o auxílio operacional e prevenção e repressão de infrações penais. Manter intercâmbio com a gerência de operações de inteligência da Polícia Civil, possibilitando a análise criminal. Promover estudo e pesquisas visando fornecer à administração contínuos dados indicadores de necessidade, dados indicadores das necessidades futuras de recursos de pessoal, logística e financeiro. Então, quem vai dizer ao delegado geral que precisa de mais policiais é a gerência de planejamento operacional. Então, a gerência de planejamento operacional, ela tem um dado de todos os policiais, o quantitativo, e ela faz o estudo e diz, ó, precisamos de mais recurso pessoal, precisamos de mais policiais. Daí nasce o novo concurso. Elaborar projetos e convênios que permitam a implementação da política administrativa da Administração Geral da Polícia Civil, buscando recursos e apoio junto a órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, às unidades policiais. As delegacias de Polícia Civil distritais, municipais e especializadas municipais são unidades diretamente subordinadas às respectivas delegacias regionais, com competência para execução de suas atividades fins de polícia judiciária e administrativa, nos termos da legislação em vigor e de outros atos normativos que vierem a dispor sobre a matéria. Parágrafo único. As delegacias de polícia especializada com competência no âmbito estadual são unidades diretamente subordinadas ao Departamento de Polícia Judiciária. Artigo 46. Cada delegacia de polícia terá um delegado titular designado pelo delegado-geral da Polícia Civil, escolhido entre os servidores integrantes da carreira de delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, nos termos do regulamento. Nas licenças e nos afastamentos temporários das autoridades titular, bem como nos casos de unidades não providas, o delegado-geral designa um delegado de polícia para substituir o titular, ou para responder pela delegacia de polícia não provida, sendo a acumulação de caráter excepcional e indenizável. Não é denizável, é indenizável, vedado o acúmulo de mais de 2 comarcas ou delegacias de polícia, além daquela de que é titular. Na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, o delegado de polícia designado fará jus a o que é designado, não o que está substituindo. Presta atenção.
Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, o delegado de polícia designado fará jus à percepção de uma ajuda de custo de 10% do subsídio de cargo de delegado de polícia substituto por delegacia municipal de polícia, sede de comarca ou delegacia de polícia até o máximo de 20% sobre o mesmo valor. Então ele pode ir ter o designado, o delegado designado, ele vai ter uma ajuda de custo de 10% de subsídio do delegado de polícia substituto por delegacia municipal de polícia, sede de comarca ou delegacia de polícia até o limite de 20% sobre o mesmo valor. Continuando, compete ao delegado titular, além das atribuições pertinentes ao cargo efetivo, a competência do delegado titular. Vamos ver aí. Parágrafo 3º, 7 competências. Perdão. Coordenar as atividades dos servidores policiais civis lotados na delegacia de polícia em que exerce a direção. Incentivar a iniciativa dos servidores policiais para melhoria, aperfeiçoamento e celeridade dos trabalhos policiais. Comunicar imediatamente à gerência de correções e disciplina da Polícia Civil as faltas disciplinares dos servidores policiais sob sua direção. Prezar pela boa e amistosa convivência dos servidores policiais sob sua direção. Promover reuniões internas para melhorar a qualidade do serviço e do atendimento ao público em geral. Distribuir as atividades dentre as atribuições relativas ao cargo de que trata esta lei entre os servidores policiais sob sua direção de acordo com o perfil por ele demonstrado. Enviar ao delegado regional de polícia mensalmente relatório das ocorrências registradas na unidade policial que dirige. Então, o delegado lá na delegacia, onde ele estiver, na cidade que ele estiver, ele remete a quem? Ele remete ao regional. E aí o regional é que vai se submeter a remeter todos os dados para o delegado geral através das gerências. Artigo 47. Cada delegacia de polícia terá um chefe de cartório, um chefe de investigação indicado pela autoridade policial da referida delegacia, designados pelo delegado regional de polícia, escolhidos entre os ocupantes dos cargos respectivamente de escrivão de polícia e de agente de polícia de classe especial. Então, os mais antigos ou na classe final, ou seja, agente de classe especial, ou o mais antigo, que é o que o parágrafo 1º vai dizer. Inexistindo agentes e escrivães da classe referida, ou seja, da classe especial deste artigo, a escolha será realizada pelo critério da antiguidade. Parágrafo 2º do artigo 47. Nas licenças e afastamentos temporários, o chefe de investigação e do chefe de cartório, a autoridade policial indicará um substituto, cuja designação será feita pelo regional, pelo delegado de polícia regional, e a ser escolhido dentre os servidores lotados na mesma unidade policial. Compete ao chefe de cartório, afora as atribuições pertinentes ao seu cargo, sugerir ao delegado titular da unidade policial as atividades a serem distribuídas entre os escrivães de acordo com o perfil apresentado, manter sob seu controle toda a escrituração dos livros pertencentes ao cartório da unidade policial, mediante controle e saída de documentos. Ter em depósito, olha aqui, ter em depósito exclusivo os valores das fianças fixadas pela autoridade policial, bem como objetos, valores e coisas apreendidos no curso de procedimentos policiais, acondicionando-os em mobiliário adequado e de cuja chave somente o delegado titular da unidade policial terá uma cópia. Então, foi aquilo que eu falei. Na delegacia, quem vai ter acesso? Só o escrivão e o delegado, e aí depois é que manda para a gerência que a gente acabou de citar. Então lá na gerência, o gerente, o delegado responsável pela respectiva gerência que vai fazer esse controle. Manter atualizadas as anotações de controle de inquérito, procedimentos, processos e boletins. Inciso 5º, proibir a entrada e permanência de pessoas estranhas ao cartório da unidade policial para a salvaguarda dos documentos policiais sob sua responsabilidade. Parágrafo 4º. Compete ao chefe de investigação afora as atribuições pertinentes ao seu cargo. 5 competências. Sugerir ao delegado titular da unidade policial as atividades a serem distribuídas entre os investigadores de acordo com o perfil apresentado. Comandar o setor de investigação implementando medidas que levem à celeridade das atividades. Gerenciar o atendimento ao público e o registro de ocorrências criminais e operacionais, como também encaminhamento de providências. Organizar a ordem de cumprimento de mandados e de ordens de serviços pedidos pela autoridade policial e judiciária competente.
comunicar imediatamente por escrito ao delegado titular qualquer irregularidade e ilegalidade que tenha conhecimento no âmbito da sua unidade, da unidade policial. Capítulo 2, servidores da Polícia Civil, quadro de pessoal efetivo, artigo 48, pessoal, vamos lá. Então vamos lá, o quadro básico, artigo 48, quadro básico de pessoal efetivo da Polícia Civil é integrado pelos seguintes cargos, como essenciais para o seu funcionamento: delegado de polícia, escrivão de polícia, agente de polícia e papiloscopista policial. O cargo de delegado de polícia é de nível superior privativo do bacharel em direito. O cargo de escrivão de polícia, agente de polícia e papiloscopista policial de nível superior de natureza técnico policial. São atribuições do titular dos cargos de delegado. Aí as atribuições dos delegados, nós vamos ter no artigo 49... 15 atribuições: instaurar e presidir com exclusividade inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos policiais legais para apuração de infrações penais ou ato infracional. Exercer atribuições previstas na legislação processual penal de competência da autoridade policial. Dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar a atividade logística e finalística da unidade sob sua direção. Determinar intimações e, em caso de não comparecimento justificado, não comparecimento injustificado, condução coercitiva. Beleza, a gente tem visto muito em condução coercitiva, né? Requisitar a realização de exames periciais complementares destinados a colher e resguardar indícios de prova da ocorrência de infrações penais e quaisquer outros exames que julgar imprescindíveis à elucidação do fato investigado. Representar a autoridade judiciária competente pela decretação de prisões e medidas cautelares e pela concessão de mandado de busca e apreensão domiciliar. E então o delegado vai representar ao Poder Judiciário para então fazer essa busca ou apreensão. Realizar diligência requisitada pelo juiz penal ou pelo representante do Ministério Público. Fazer cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Conceder liberdade provisória mediante fiança, habitando nos termos da lei processual. Então, essa liberdade provisória aí, mediante fiança, artigo 322 do Código Penal. O delegado, artigo 322 do Código de Processo Penal, o delegado ele arbitrará a fiança nas infrações com pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. E o teto do delegado vai ser de 1 a 100 salários mínimos, artigo 322 do Código de Processo Penal. Você precisa muito saber disso. Artigo 10, adotar medidas necessárias ao controle da criminalidade, atender o público encaminhando providências e determinando o registro de ocorrências policiais, orientar equipes subordinadas visando a coordenação, ao controle e ao desenvolvimento técnico do trabalho policial. Dirigir-se, quando possível, aos locais de crime ou determinar quem o faça, providenciando para que não se alterem enquanto necessário o estado de conservação das coisas, supervisionando todos os atos. 14º, cumprir e fazer cumprir as ordens e normas e instruções emanadas do superior hierárquico. Isso é a atribuição do delegado. Fornecer seus subordinados ordem de serviço por escrito das ações que lhes determinar. Então, delegado, dá por escrito essa ordem que é para mim cumprir. Se não foi legal, o agente ou o escrivão deve cumprir. Vamos lá, atribuição dos titulares do cargo de escrivão de polícia no exercício da atividade de formalização dos procedimentos relacionados com as investigações criminais, operações policiais, bem como execução de serviços cartorários, além de outras definidas em regulamento. Artigo 51. São atribuições dos titulares dos cargos de agente de polícia a participação e colaboração no planejamento e execução de investigações criminais, a produção de conhecimento e informação relevante à investigação criminal, bem como a execução de operações policiais, além de outras definidas em regulamento. 51A. São atribuições dos titulares dos cargos de papiloscopista policial o exercício de atividade de identificação humana por meio da realização do exame como papiloscópico, representação facial humana, prosopografia, necropapiloscópico, bem como a identificação humana civil e criminal, além de outras definidas em regulamento. Quadro de pessoal da comissão. Então, o quadro de pessoal em comissão é esse aqui. O quadro de pessoal em comissão da Polícia Civil é integrado pelos seguintes cargos: delegado geral, cargo em comissão. Por isso, ele é um delegado de polícia, mas em comissão ele vai ser nomeado delegado geral. Delegado geral adjunto,
gerente de administração de finanças, gerente de assessoria técnico-policial, chefe do departamento de polícia judiciária, gerente de planejamento operacional, delegado regional de polícia. E o artigo 43 explica que o provimento dos cargos em comissão relacionados no artigo 32 destinam-se exclusivamente a delegados de polícia de carreira, que serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo, que é o governador, após a indicação do secretário de Segurança Pública, estuda o organograma, a estrutura organizacional da Polícia Civil. E vamos parar por aqui, vou dividir esse vídeo, ficou bem longo, e depois a gente volta no título 2. Valeu, galera! Fui!